ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer. Meus amigos que me acompanham nas redes sociais, aqui Erivelton Moreira, jornalista e raizeiro direto de Belo Horizonte, através do nosso Foro pelo Brasil. Eu criei, me parece que em 2014, o grupo Foro pelo Brasil. Qual era o objetivo da criação desse grupo? Adotar medidas, ações estratégicas de combate à esquerda e ao comunismo. Criei um grupo lá no Facebook, mas acontece que o povo não está preparado. Então, por exemplo, eu parei de permitir que as pessoas falassem aí no grupo. Por quê? Porque ao invés de examinar estratégias, as pessoas estão fazendo fofoca. Ah, Dilma fez isso, olha o Lula fez aquilo, olha o que o Reinaldo Azevedo falou. Isso não é importante. Então, é importante combater e nós temos que agir sobre os fatos que estão acontecendo. Por exemplo, essa situação do Moro é mais uma tentativa da esquerda de criar fatos para provocar uma crise política. Se você provoca uma crise política, você desanda a economia. Se você desanda a economia, você afeta o governo e evita uma continuidade do governo Bolsonaro. Vamos parodiar o apedeuta que está preso lá em Curitiba? Nunca antes, na história desse país, um presidente sofreu tanto achaque da mídia, tanta tentativa de formatar uma crise política. Nunca antes na história desse país. Quando o Bolsonaro foi decretado no domingo que o Bolsonaro estava eleito presidente do Brasil, o Josias, da Folha de São Paulo, que aporcalha a profissão de jornalista. Eu sou jornalista e tenho vergonha de ver num jornal que se diz de âmbito nacional um cara igual o Josias. Porque no dia seguinte, eu não vou esquecer disso, o Bolsonaro foi proclamado presidente da República, confirmado pelo TSE, domingo à noitinha. Na segunda-feira, o Josias já armou uma reunião de intelectuais de esquerda, já fez previsões, já colocou coisa na boca do Bolsonaro, já disse o que ele ia fazer, o que ele não ia fazer, já querendo provocar uma crise. Inclusive, o blog do Josias respalda muito as falas do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso é o norte disso tudo. Bom, então, eu vou deixar para o Daniel Lopes, eu vou deixar para os grandes aí da mídia, a defesa das questões corriqueiras, a defesa das questões do dia a dia, tá certo? Agora, eu quero chamar a atenção para aquilo que eles não chamam a atenção. Veja bem, o professor Olavo de Carvalho tem dito assim: não é hora de agir, é hora de pensar, estudar e programar ações de longo prazo. Então, ele faz uma análise muito boa da penetração, da ocupação de espaços que a esquerda fez desde os anos 60 e com mais força e com mais intensidade a partir de 64. Por que com mais força e intensidade a partir de 64? Porque a partir de 64, os militares estavam no poder. A esquerda não tinha poderio militar para enfrentar os militares que estavam no poder. Então, o que ela fez? Ela recua, ela se faz de cordeirinho e se infiltra no sistema educacional. Depois domina diversas instituições, como a gente está vendo aí, UNE, FENAGE, OAB, tá certo? STJ, STF, e depois vem a cereja do bolo. Ainda cria instituições para dominar a população, para infiltrar na população. MST, CUT, e depois vem a cereja do bolo. O que é a cereja do bolo? A presidência. Vamos escutar um trecho da aula do professor Olavo,
onde ele mostra isso. Escuta aí. Eu já avisei 20 anos atrás. E esse pessoal, esse milico, eu já falei tudo isso 20 anos atrás no Clube Militar do Rio de Janeiro, em outras instituições militares. Eu já expliquei para eles como é que funciona isso. Quer saber? Esse negócio do Antônio Gramsci, por exemplo, o pessoal do Partidão fez isso. Deixa lá os guerrilheiros se matar, aquela meia dúzia, enquanto isso a gente apronta aqui a Revolução Cultural, toma o movimento editorial, toma a mídia, ocupa todo o espaço e sobe. Né? Então, o pessoal da guerrilha foi realmente boi de piranha. Quem quer que tivesse lido Antônio Gramsci entendia que o negócio era esse. Você faz uma guerrilha com 20 neguinhos armados contra o Exército, Marinha, Aeronáutica, PM, não dá. Você acha que eles esperavam ganhar aquilo? Falaram, não, aquilo é só para fazer um barulho e atrair os idiotas dos milicos, ficam lá perseguindo guerrilheiro, lá no Araguaia, na Ilha Comprida, no Raico Park. Enquanto isso, nós fazemos uma revolução cultural aqui e tomamos o país, como de fato aconteceu. Então, vamos repetir aqui. Eu vou tomar como referência Daniel Lopes e vou fazer um apelo a ele. Daniel Lopes, você tem 500 mil seguidores. Quando você faz uma live, você atinge 300 mil. Então, por favor, Daniel, está na hora de você falar um pouco diferente. Você está fazendo um trabalho brilhante, dando as notícias, os acontecimentos, provocando as reações do dia a dia. Mas está na hora de você falar de uma organização de futuro. E do que eu estou falando? Em 2014, eu vi uma matéria sobre a criação da Unidemocrática. Um reitor de uma universidade particular em Goiânia estimulou os alunos conservadores a criar uma União Nacional dos Estudantes de Direita, batizada na época de Unidemocrática. Eu falei diversas vezes sobre isso. Inclusive, eu citei que Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e o outro Bolsonaro lá têm verba de representação. E o próprio Jair Bolsonaro, quando era deputado. E poderiam utilizar essa verba de representação para ajudar essa militância conservadora. Não consegui eco em lugar nenhum. Mas agora eu fiquei muito feliz quando vi a notícia do deputado Douglas, do PSL de São Paulo. Olha aí a notícia, que maravilha, olha aí. Ele está estimulando a formação de uma uniconservadora, o embrião de uma resistência ao esquerdismo dentro das faculdades, uma resistência ao esquerdismo dentro das instituições de estudantes. Gente, por que é que do governo Bolsonaro os ataques se concentram em duas frentes, em três frentes, os ataques da esquerda? Aos direitos humanos, com a Damares, tá certo? À educação e ao Moro, tá certo? 4 frentes, tem também o Itamaraty. Por quê? Porque o Itamaraty vai distanciar o Brasil das falácias comunistas. Já distanciou de Cuba, da Venezuela, da Nicarágua, da Bolívia, da Argentina de Kirchner, tá certo? E eles não querem isso, né? Eles queriam a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, ok? A educação, os direitos humanos, é porque vai revelar aquela falcatrua lá do pagamento de indenizações. Está sendo feita uma auditoria e aquilo vai dar pano para manga, porque tem muita gente que ganhou milhões e milhões sem o devido direito de ter ganho aquele dinheiro lá. Tá certo? O Moro, por que eles atacam tanto o Moro? Primeiro, é uma espécie de vingança da Lava Jato. Segundo, é porque eles temem que o Moro seja o sucessor do Jair Bolsonaro. E o Moro, se for, vai ter muito gabarito político, já mostrou para isso. Bom, e a educação? Por que eles atacam o Ministério da Educação?
porque é a base. É por onde eles movimentam. Vocês não viram aí quantos meninos, os professores, com a cabeça feita por esses comunistas, com a cabeça lavada por essa liderança que afundou o Brasil, liderança cujos líderes estão presos a toda hora, investigados por gente que eles mesmos colocaram lá no STF. Veja, gente, o Lula formatou mais da metade desse STF que está aí, e eles não conseguiram tirá-lo da prisão, porque haveria uma reação. Tá certo? Então, a educação deve ser o foco. E uma coisa que eu venho trabalhando, que eu venho falando desde 2014, nós temos que sair do mero dia a dia, nós temos que sair do mero factual e passar a pensar na organização de longo prazo. Parabéns ao deputado Douglas, inclusive, olha aí, ó, foi matéria em diversos jornais. Olha a revista Época aí, ó. Olha o que a revista Época mostrou, ó. Os jovens, 50 jovens, gente, 50 jovens. Vocês se lembram da foto quando o PT foi formado em 1980? Era uma meia dúzia de gatos pingados. Só que alguém tem que começar. E esse deputado estadual de São Paulo começou. Vamos dar apoio a esse pessoal. Vamos procurar saber. Eu vou fazer contato com esse deputado e saber como é que nós podemos ajudar. Como é que nós podemos contribuir. Essa uniconservadora tem algum caixinha? Tem CNPJ? A gente pode fazer algum tipo de doação? Porque a militância precisa de dinheiro, gente. Você não faz militância sem mobilização. Você tem que mobilizar, você tem que ir a Brasília, você tem que marcar presença, tem que fazer aparecer essa uniconservadora agora, colocá-la na mídia. Ela tem que ter ações para ter conteúdo. Ir lá apoiar o projeto que bloqueia o aborto, apoiar o projeto que bloqueia a identidade de gênero, manifestar contra quando o STF aparecer lá com alguma porcaria, legislando a nação. O STF está legislando, ele é uma Câmara constitucional, de análise constitucional, e ele está legislando, batendo martelo e mandando os outros poderes executar o que ele faz. Isso é inconstitucional. Agora, o Erivelton falar sozinho não surte efeito, mas quando uma instituição estudantil fala, surte efeito. Vamos apoiar essa instituição, vamos divulgar isso no WhatsApp. Nasce uma instituição nacional de estudantes conservadores, União Nacional de Estudantes Conservadores. Eu venho batalhando isso há 5 anos, desde 2014. E quem sabe daqui a 5 anos essa Uni não esteja forte e combatendo a Uni comunista e combatendo os professores comunistas e liberando os nossos filhos desse massacre. Porque uma coisa o professor Olavo fala, e ele tem absoluta razão. Eu, quando estudei jornalismo, não me foi passado na grade curricular nenhum livro que não fosse de esquerda. Celso Furtado, Paulo Freire, Augusto Boal no teatro, só nomes de esquerda. As universidades têm um direcionamento unilateral e isso é preciso ser combatido. E é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de longo prazo. Parabéns, deputado Douglas, do PSL de São Paulo. Parabéns! Eu quero fazer um contato com o senhor, eu quero fazer um hangout, uma entrevista com o senhor. Parabéns! E vocês que estão me escutando, vamos dar apoio à União Nacional dos Estudantes Conservadores. Parabéns, parabéns, parabéns. Até que, enfim, alguém age para o médio e longo prazo. Parabéns. Muito obrigado. Vou ficar na pátria livre.